Quando nós falamos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que perceber que ele foi comunicado por grandes homens. Mas muitas vezes, nas Escrituras, os leitores não eram extremamente educados ou bem versados nas coisas das Escrituras, muitos dos gentios. Apesar disso, os escritores do Novo Testamento não emburreceram o Evangelho, mas eles explicaram claramente. E eu acho que há alguns pontos muito importantes que nós temos que lidar sempre que nós estamos compartilhando o Evangelho com qualquer pessoa. E eu digo qualquer pessoa porque eu tenho alguma familiaridade com algumas das tribos do Peru. Eu não vivi entre elas, mas eu ajudei em muitas áreas entre as tribos. E as pessoas sempre me perguntam, olha, como você compartilha o Evangelho com alguém de uma tribo lá na selva? E eu sempre digo, não compartilho. Eu compartilho o Evangelho com um homem. E todos os homens são iguais. Onde eu começo com o Evangelho, com os atributos de Deus. Quem Deus é? Você está entendendo? Os pecados não são um problema, nem mesmo para o homem, a menos que Deus seja santo e justo, e Ele é. Então eu quero que as pessoas saibam quem Deus é, porque é apenas à luz disso que haverá uma revelação para que eles possam saber quem são e possam saber quão grande é o crime do pecado e contra ele. Então eu vou compartilhar a respeito dos atributos de Deus, eu vou perguntar a eles o seguinte, vocês conhecem a Deus? Ou você já entendeu o que a Bíblia diz sobre Deus? Então naturalmente de lá eu vou para o homem. E eu vou falar sobre o homem, começo com os textos gerais das Escrituras, sobre o que a Bíblia fala sobre todos os homens. Então, eu tento trazer essas Escrituras para casa, para o coração da pessoa com quem estou falando. Eu não estou evitando o intelecto, mas o meu objetivo não é ganhar o seu intelecto, mas pressionar a palavra de Deus na sua consciência. Agora, nós temos que compartilhar a verdade sobre quem o homem é, mas não devemos fazer isso alegremente. A pessoa precisa saber que nós os amamos, que estamos preocupados com eles e que nós sabemos que a verdade que nós estamos falando é uma verdade difícil. Uma vez que eu sinto que a pessoa chegou a uma compreensão de Deus e do homem, então eu vou para o único remédio. Então eu trabalho muito e uso a lei. Não tanto para condenar, mas para apagar o homem com quem eu estou falando, para qualquer esperança nele mesmo, para que eles olhem apenas para a misericórdia de Deus. E aí começa a descrever o que Deus fez por nós em Cristo. Agora, há muitos Cristos lá fora. E eles não estão bem, obviamente. Então, eu quero explicar quem é essa pessoa magnífica, que ele é o Deus Filho, que se tornou um homem, que viveu uma vida perfeita. Então, eu lido com o que sempre chamo de o maior problema da Bíblia. E quando eu compartilho com uma pessoa e desperta seu interesse sobre o que eu estou falando, eu digo, eu vou compartilhar com vocês o maior problema da Bíblia, o que toda a Bíblia está escrita, e isso é um problema. Se Deus ele é apenas justo, ele não pode te perdoar. A justiça de Deus exige satisfação. Ele não pode simplesmente perdoar, ou ele seria corrupto, ele não seria justo. Então Paulo lida com isso em Romanos 3. Como pode Deus ser exatamente como é e ainda assim justificar os homens maus? Então nós vamos para a cruz, onde naquela cruz Cristo carregou o pecado do seu povo e foi esmagado pela ira de Deus em seu lugar. E em sofrimento e morte ele satisfez as exigências da justiça de Deus e tornou possível para Deus te tornar justo e justificar os homens ímpios. Então, e não estou apenas dizendo isso para aqueles que estão assistindo o vídeo, mas eu estou dizendo isso para mim mesmo. Eu não prego o Evangelho até que prego a ressurreição. Então, eu digo a eles que este Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu geralmente vou para Romanos 4 e mostro que é a declaração de Deus, que o sacrifício de Cristo, ele tem totalmente expiação assim, pelos pecados do seu povo, e agora Cristo está sentado à direita de Deus, toda autoridade, todo poder foi dado a ele, e ele vai julgar os vivos e os mortos. Então, nós devemos agora confrontar com este evangelho, nós devemos tomar uma decisão, devemos nos arrepender e crer. Então, se uma pessoa se arrepende e acredita, então eu explico a eles várias coisas, eu lhes dou o que eu chamaria de avisos do evangelho. Eu não quero deixá-los lá, nós apenas tomamos uma decisão ou acreditei naquele dia. Eu mostro para eles que se forem verdadeiramente convertidos, eles continuarão com a fé, eles vão crescer. Eles vão ainda pecar sim, mas Deus não vai permitir que eles escapem com esse pecado. Ele vai cuidar, ele vai disciplinar, ele vai mudar eles. Mas
Se eles ouviram o evangelho simplesmente só hoje, nada mais, nada aconteceu com eles no dia que eles me conheceram ou supostamente encontraram Cristo.